doutora Débora Mello. Com 20 anos de experiência, seu trabalho é marcado por um atendimento humanizado com foco no emagrecimento a partir da avaliação hormonal e das necessidades individuais de cada paciente. Destaca o combate à desinformação nas redes sociais, muitas vezes disseminada por influenciadores e pessoas sem embasamento científico, como um grande desafio da área da saúde. Sejam muito bem-vindas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, Dani. Quando a gente fala, doutora, sobre esse período, né, de climatério, menopausa, é um período bastante extenso, não é? Eu vou falar, porque as pessoas, na verdade, elas confundem o climatério, achando que o climatério é o período que antecede a menopausa. Então, vamos lá, nós temos a perimenopausa, a menopausa, o pós-menopausa e o climatério é o guarda-chuva. É tudo isso. Que engloba a fase produtiva e a fase não reprodutiva. É isso. E a perimenopausa é quando nós começamos aí na faixa mais ou menos dos 38 anos. 38, já estava aqui, ó, 40. Começar 38. a ter a queda da progesterona, que é quando a mulher, então, começa inicialmente ter alguns sintomas e ela não atrela isso à queda deste hormônio inicial, que é quando começa, como você mesmo disse, começa a alterar um pouquinho a qualidade do sono, aquele pezinho. Eu sempre falo, a paciente chega aí e fala, né? A energia, a disposição. Cansaço. E muitas vezes, como esses sintomas, a mulher tá ali, é casada, tem filhos, ela acha que é do dia a dia. Né? A mulher normatiza ela tudo isso o tempo inteiro. Exatamente. E é a hora que ela já está ali sofrendo algumas coisas, mas sem a percepção que ela está já na perimenopausa. Eu falo que é aquele período que ela começa a ganhar um pouquinho de peso, e assim, mas ela não fez nada diferente, né? É o que eu mais vejo, essa mulher 40 a mais, doutora, mas eu continuo fazendo atividade física, eu continuo comendo igual e... Tô comendo até menos e nada. de repente, tô comendo até menos. Aquele jejum que eu fazia, parar de comer à noite, já nada não é mais suficiente. está funcionando. Então, é aquela hora que a mulher começa a sentir... Mas exatamente como você mesmo diz, Vanessa, talvez ela não percebe que ela já está nessa transição, porque ela assume isso já com uma série de outras tarefas que ela acaba tendo. Dizem que a menopausa nunca acaba, isso é verdade? Eu sinto muito cansaço e agora estou com queda de cabelo. Perimenopausa, menopausa e pós-menopausa. Na perimenopausa, os hormônios começam a cair, oscilar. Mas na menopausa eles caem muito, então drasticamente a mulher sofre. Quando ela vai para o pós-menopausa, esses hormônios que já caíram, eles se mantêm em queda constante, mas não abrupta. Então no pós-menopausa, vamos dizer que os hormônios já estão todos baixos e existe já mais uma adaptação da mulher. Um equilíbrio. Então no equilíbrio. Então um equilíbrio no desequilíbrio. Tá. E aí no pós-menopausa, ela já não tem compensação. todos aqueles sintomas da hora que ela entrou na menopausa, ou seja, aqueles fogachos, aquele libido, aquela queda da libido, ou Porque seja... o choque já passou. O choque já passou. Tá. Então, a queda do estrogênio existe, óbvio, por isso que a Vanessa está falando, mas a mulher já não tem todos aqueles sintomas do período drástico da entrada da menopausa. A mulher, né, ou pela desinformação, ou porque foi passado para ela, ela acredita que pelo fato dela não ter fogachos, que não são todas que vão ter fogachos, né? Então, se ela não tem fogachos e ela não tem secura vaginal, para que eu vou fazer a reposição hormonal, né? Como eu pego várias vezes... pode não ser, né? ou não interfere tanto. É silencioso, Exatamente. Perfeito. E a gente tem que entender que o estrogênio, que é o principal hormônio da mulher, ele é um hormônio protetor, né? O estrogênio, ele tem efeito anti-inflamatório, ele é o nosso hormônio protetor. Quando a mulher começa a reduzir esse estrogênio, então, na verdade, ela tem um aumento de hipertensão arterial, porque acaba não tendo mais tanto vasodilatação, as veias, os vasos, eles ficam mais resistentes. Existe o acúmulo de gordura abdominal, que é o que a mulherada reclama. Nossa, eu engordei. Por quê? Porque o estrogênio ele está diretamente relacionado à taxa metabólica basal, ou seja, metabolismo. Então, se você tem queda de estrogênio, literalmente é diretamente, não é indiretamente. Cai a taxa metabólica basal, ou seja, você perde massa muscular. Você perde a sensibilidade da insulina, o estrogênio está ligado à sensibilidade. Então, essa mulher, ela cria mais
resistência insulínica, ou seja, a perda do estrogênio, ela favorece um metabolismo todo anormal. Então, quando a Vanessa fala, essa mulher tem mais chance de ter riscos cardiovasculares? Sim, porque antes da menopausa, não. Quando ela entra na menopausa, ela tem a mesma chance de AVC e infarto do que o homem, porque ela perdeu o hormônio protetor. Então, quando a mulher ela não é instigada a fazer a reposição hormonal porque ela não tem o problema com fogachos, é muito pequeno, porque essa mulher ela está ganhando peso, essa mulher está cansada, essa mulher não está dormindo bem, e ela não está dormindo bem por causa dos fogachos, porque tem muitas que não têm, porque o estrogênio é diretamente ligado à produção de melatonina. Ok? Interfere no então, sono. Olha como o estrogênio é o nosso hormônio e ele é diretamente ligado. Se a produção de melatonina diminui, a gente começa a ter sono leve. E sono leve aumenta estresse, aumenta cortisol e cortisol aumenta a gordura abdominal e faz cair massa muscular. Olha a bagunça. É um ciclo vicioso. E a queixa dela, por exemplo, com relação a essa queda de cabelo, ela consegue contornar isso e tantas outras coisas com a reposição hormonal, certo? Sem dúvida, porque a queda também, com certeza, mas a queda de cabelo, a gente está falando porque na menopausa ela também está ligada, a menopausa não, o estrogênio está ligado à queratinização do fio. Então, quando ela perde, o cabelo fica mais ressecado, existe a queda do cabelo, existe o ressecamento da pele, vai muito mais do que o fogacho. Tenho 49 anos e não sinto ondas de calor, mas estou muito cansada, durmo pouco, ganhei peso, estou desanimada, com pouca libido e muito irritada. Isso pode ser menopausa. O que eu posso fazer para melhorar? Doutora Débora. Essa daí é a paciente clássica do consultório, né? Então, exatamente, por mais que a menstruação dessa paciente esteja regular e ela não ter os fogachos, ela tem todos os sintomas da perimenopausa e é importante entender que a perimenopausa já pode ser tratada. Outro também, as pessoas às vezes acham, elas vão no médico e o médico fala tratar somente a hora que parar de menstruar. Classicamente, ela está sofrendo aí com todos os sintomas da perimenopausa e ela precisa ser olhada com mais carinho, sim. O ideal é começar a reposição hormonal a partir dos 40 anos. A gente foi para o intervalo com um questionamento e a gente teve a informação, inclusive da doutora Débora, que deveria começar antes daquela fase ali que todo mundo fala, o fim a última menstruação. E agora esse questionamento. Então, seria 40 anos? Vamos lá, não é assim. Vamos lá. A menopausa, ela é datada da última menstruação, a gente conta um ano. Essa mulher, ela sim, ela deve fazer a reposição, salvo contraindicações, né? Este período da mulher que entra mesmo na menopausa, que é quando a gente tem a queda abrupta do estrogênio, aqui ela tem uma janela de oportunidade. O que é essa janela oportunidade? Datada dessa última menstruação, 10 anos e menos de 60 anos, Vanessa está aqui, seria o período ideal para ela fazer a reposição. Antes deste período, que é a perimenopausa, que é aquela mulher que já tem os sintomas, nós estamos falando de sintomas que estão relacionados à queda inicial da progesterona e não do estrogênio no climatério. Exatamente. Na menopausa, lá está a secura vaginal, os fogachos. Aqui na progesterona, aqui está a labilidade emocional que altera a irritabilidade, o cansaço, o ganho de peso. Aqui se faz necessário alguma reposição, mas aqui nós estamos falando mais da progesterona, então não é a reposição completa que nós estamos falando do período menopausal. Então aqui se faz já necessário algumas necessidades de reposições mais pontuais, mas não a completa da menopausa. Como que essa reposição pode ou deve ser feita? Com certeza. Bom, na fase da perimenopausa, como a Vanessa disse, o diagnóstico ele é mais clínico, né? Agora, na menopausa, sim, aí nós temos toda a queda do estrogênio, a queda da progesterona, e isso é laboratorial. Aqui o médico, ele realmente consegue ver a queda dos hormônios. Aqui ele consegue claramente ver no exame de sangue. Com relação à dificuldade de se perder peso, né, que é uma reclamação clássica,
Eu queria entender, muitas pessoas têm associado o uso das canetinhas emagrecedoras para o tratamento nessa fase da vida, da menopausa? Eu acho que vale a pena a gente falar duas coisas. Primeiro, né, entender que a menopausa, a queda dos hormônios, leva à queda do metabolismo, ou seja, diretamente leva ao ganho de peso. Isso é fato, né? Aí vamos primeiro uma pergunta. Fazer reposição hormonal emagrece ou engorda? Eu acho que a gente pode começar aí. Verdade, aí também tem esse lado. Vamos lá. Então, primeiro, a reposição hormonal seria lindo, né? A gente caiu estrogênio, dá estrogênio, a mulher tá linda e acabou. Entrou na forma e tá pronto. E tá na forminha, mas não funciona assim. Bom, então assim, fazer a reposição hormonal vai dar subsídios para que a mulher comece o emagrecimento, melhorando a resistência insulínica, melhorando ali a qualidade de vida, mas não evitando uma maior perda de massa muscular. Ou seja, dar a reposição, eu dou subsídio para que ela comece a melhorar o peso, mas a reposição hormonal não está diretamente ligada ao emagrecimento. E é claro, como nós estamos falando de uma mulher que está numa fase totalmente inflamatória porque ela perdeu um hormônio anti-inflamatório, o uso das canetas atua muito bem aqui. Porque as canetas vão melhorar a resistência insulínica. Lembrar que o estrogênio não leva só a perda de gordura abdominal, ao aumento da gordura visceral, a gordurinha no fígado. As canetas trabalham. Ou seja, as canetas elas não estão aí só focadas no processo de emagrecimento, como diminuir o volume no prato. Elas vão melhorar o metabolismo. Melhora a resistência insulínica, melhora colesterol, melhora a pressão arterial. Ou seja, tudo que ela perdeu com estrogênio, a caneta, junto com a reposição, consegue dar forças para essa mulher sair aí e começar a ter um retorno positivo na perda do peso. E não tem contraindicação de utilizar esses dois tratamentos simultaneamente? De forma nenhuma. E nem começar ambos no mesmo dia. Tem paciente que já chega e fala, eu vim para repaginada total. Né? Eu gosto sim de começar um mês depois começar, mas isso porque eu preciso ver um pequeno retorno da reposição. Mas não tem contraindicação de fazer e nem começar no mesmo dia ambos os tratamentos. Doutoras, gostaria demais de agradecer a participação, a presença de vocês aqui no nosso Consulta Bate-Papo. Foi maravilhoso. E eu aproveito para te deixar os contatos. Débora Mello, endocrinologista, deixa à sua disposição o WhatsApp DDD 11 951 366748, Instagram, Facebook e site. Débora Mello, da forma como aparece aqui.